Graça e paz, família linda, pescadores de almas, bom queridos, como o Espírito Santo tocou no meu coração a partir deste ano, né? Nós vamos começar com um diferencial, vamos falar um pouquinho sobre festas pagãs. Me parece que alguns pastores estão esquecendo da realidade, do histórico e como a Igreja Católica querem trazer e acoplar, né? Carnaval, né? O evangélico ao carnaval, inclusive não só acoplar, mas colocá-los no meio, com, digamos assim, uma boa intenção. Então vamos lá, queridos, vamos falar um pouquinho aqui sobre a igreja Católica, o início do carnaval, os deuses que eles servem, tá bom? E depois nós vamos falar com embasamento bíblico. Eu quero lembrar primeiramente que assim que os apóstolos começaram a pregar a palavra após a morte de Jesus, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo, tá bom? Ele se converte ao cristianismo por volta do século XIV, mais ou menos, e o próprio Constantino, ele legaliza o que nós chamamos de Edito de Milão. Esse Edito de Milão, criado 313 depois de Cristo, leva à reestruturação de celebrações, tá? Ou seja, as festas pagãs ele fez no sentido de sufocar a festa pagã e liberar no Edito de Milão que os cristãos tivessem voz contra todas as festas pagãs, não em um mesmo dia, mas pregar a Cristo livremente, tá bom? Então é por isso que ele coloca esse Edito de Milão, dando essa liberdade, tá bom? E nós vemos aqui que na origem do carnaval, a festa moderna, inclusive, tem raiz lá na Idade Média, e não diretamente no tempo de Constantino, ou seja, já existia, tá entendendo? Mas sempre havia o quê? Vamos dizer assim, um apoiozinho da Igreja Católica, ou seja, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, colocando a quaresma. O que é quaresma, né? Você podia fazer a bagunça que fosse, aliás, até hoje é assim, é só você despertar seus olhos espirituais, e depois do carnaval, que significa carnavale, vale da carne, carne valendo tudo, tá bom? Então eles também querem camuflar que era uma época que as pessoas poderiam comer e beber à vontade, mas não era só comer e beber, havia prostituições, havia relacionamentos contrários e havia homens e mulheres com lenços, né? Tampando seus rostos. Por quê? Porque não queriam mostrar a sua santidade para uma sociedade, né? São aqueles que estão acima de qualquer suspeita. E ali valia tudo. Aliás, até em alguns momentos, até servos serviam a escravos, era uma bagunça total. Então Constantino teve essa ideia e você vê que até hoje existe essa época de quaresma. O que é quaresma? Para quem não sabe, são 40 dias, né, depois do carnaval, que a Igreja Católica, né, que houve então a Páscoa, que vem então a Páscoa. Por que 40 dias depois? É para as pessoas se purificarem, sabe? Voltarem a ser santos novamente. Então essa quaresma, há muito tempo, a Igreja Católica lá do século XIV, ela estabeleceu esse tempo da quaresma para que as pessoas, após fazerem as bagunças, as orgias, né, mandar ver aí na carne, né, se é que vocês estão me entendendo, e claro que vocês estão, então tinha esse momento de purificação. Mas por que ela fez isso? Porque, claramente falando para vocês, elas não queriam perder a indulgência. Ela nunca se preocupou numa conversão, mas numa indulgência, dizendo que através dessa indulgência, né, através de um pagamento, a alma dessas pessoas seriam mais uma vez renovadas e inclusive os entes queridos sairiam do purgatório. É uma falácia em cima de outra falácia. E eles acreditavam nisso, claro, né? Claro, aí eu posso ficar na bagunça e 40 dias eu me torno santo e depois eu volto novamente à bagunça. E você vê que até hoje, após o carnaval, 40 dias depois, que é a famosa quaresma, aí vem a Páscoa, tá bom? Mas eu não quero me estender muito nisso não, eu quero me prender mais no carnaval. Então, existem essas ações, né, pagãs, elas foram proibidas, né, interpretadas para se encaixarem na doutrina cristã e não incentivadas. Como se encaixar? Quando diz aqui, essas ações pagãs anteriores foram proibidas, tá? Foram proibidas ou reinterpretadas, ou seja, elas foram cortadas de se encaixar, mas de propagar através do Edito de Milão, que só Jesus salva. E se ele salva, ele transforma. Abrindo aspas aqui, não existe transformação em uma continuidade. Eu não posso dizer que estou livre de uma bebida se continuo a beber. Eu estou livre de uma bagunça se eu continuo na bagunça. E volto a dizer, tá? Eu lamento que líderes, né, apoiam, estão lá, né? E nós vamos falar mais à frente um pouquinho, daqui a pouco, com a liderança, tá bom, rapaziada?
Aguarda um pouquinho que nós já vamos falar aqui, já vamos comentar um pouquinho, bater um papo aqui. Portanto, o imperador Constantino ele não autorizou o carnaval, tá bom? Quero deixar isso bem claro, tá? Mas a oficialização do cristianismo, tá? A oficialização do cristianismo, criando bases para uma integração de festividade popular ao calendário eclesiástico. Não há uma acoplação de carnaval e igreja, entendeu? Mas ele autorizou, tá? Seja oficializado de forma a propagar Jesus, tá? Eles terem um dia, tanto que ele jogou esse mesmo dia para a Páscoa, porque ele entendeu que aquela época não era mais o Cordeiro, mas o próprio Jesus. E é por isso que ele correu e fez o Edito de Milão, para que todos entendessem que na Páscoa não era mais um cordeiro sacrificado, não era mais uma comidinha de um novilho, mas era o próprio Jesus que foi para a cruz. E através desse entendimento, Constantino se converte, faz o Edito de Milão, levando então para que a igreja tivesse a liberdade de pregar a Cristo, tá bom? Então isso aí é só para a gente tirar um pouco o mito, né, de jogar nas costas do imperador Constantino, que foi ele que fez, né, que deu liberdade. Vamos falar um pouquinho agora sobre deuses, sobre deuses do carnaval, né? Como já disse aqui, o carnaval ele possui raízes profundas na adoração a divindades pagãs da antiguidade, tá? Focadas o quê? Na fertilização, vinho e excessos, tá bom? Então é muito interessante porque isso aí ninguém fala, né? Então os principais deuses, inclusive vamos falar um pouquinho aqui, são Dionísio, que é o deus grego, e Baco, o deus romano. Você sabia que Baco é daí que se origina a palavra bacanal? É? E você sabe o que é bacanal? Precisa que eu dizer para você? Pois é a orgia, é a prostituição. Por isso, por que isso? Por que Baco é ligado a isso? Porque Baco era considerado o deus do vinho, tá? E ambos eram o quê? Do vinho e êxtase, além de Saturno, festejos romanos e o rei Momo. Sabe o que o rei Momo simboliza no carnaval? Sabe não? Ele simboliza a sátira, a irreverência, tá? A brincadeira com os gordos, colocando a pessoa que tem uma obesidade, tá? Numa questão de, vamos colocar assim, levar as pessoas a serem ali hostilizadas, ridicularizadas. E aí? Cadê a nossa lei que não fala nada sobre isso? É o famoso rei Momo. Você vê que ele entra ali, todo mundo ri, todo mundo faz, o cara nem consegue dançar, não é verdade? Tá doido para fazer uma operação para se livrar daquela gordura. E aqui é a grande realidade. Naquele tempo isso já serviu o quê? Como uma sátira. Bom, então voltando aqui, dizendo para você que esse deus Baco, Dionísio, é o deus do vinho, teatro, dança, fertilidade, celebrações antigas conhecidas por máscaras e cortejos. Por que máscara? Porque a imundície sempre tenta se mascarar, mas ainda bem que a luz que é Jesus, ele faz as trevas se dissiparem, tá bom? Eu não estou falando aqui por falar, eu estou trazendo esses estudos antes para você, dentro de linhas de deuses pagãos, para que nós possamos depois falar da palavra. Porque só falar, é do diabo, mas por quê? Então é por isso que eu estou passando isso aqui para você. Outra coisa, você já viu algum desfile, alguma Branca de Neve, ou a maioria diabo, chifre e orixás? Né? Aliás, no final vou colocar um vídeo para você perceber como é lindo o carnaval, ou como é lindo essas igrejas que tentam e forçam os cristãos a estar no carnaval, tá bom? Então vamos lá. Esse deus Baco é o deus do vinho, teatro, dança, né? Tudo isso aí. E é tudo com máscara e cortejo. Quer dizer, o que está escondido já não presta, né? Influenciando diretamente a tradição carnavalesca. Esse rei Momo, olha, figura inspirada na mitologia grega, representa o deboche, o humor e a sátira. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? É brincadeira isso, né? Aí depois se a gente falou, gordo, vou te processar. Ué, então acaba com o carnaval, porque o rei Momo vocês não processam. Vamos lá. Saturno, aliás, o rei Momo tinha que processar todo mundo, não o contrário, né? Saturno é homenageado nas Saturnálias romanas, festival que celebrava a inversão da ordem de valores sociais e alegrias, tá? A inversão era homem com homem, mulher com mulher, orgias, tá? Não tinha nada a ver, tá bom? Era a grande Saturnália, tá? A Afrodite não precisa nem dizer, né? É a deusa Vênus, né? A Afrodite, deusa Vênus, ou seja, a deusa do amor, da beleza, presente no espírito sedutor da festa. Aliás, essa Afrodite é a grande mãe das pombagiras que estão aí. Aliás, dá uma olhadinha nas roupas das mulheres, se é que você vai conseguir ver alguma
no carnaval, né? Começando por aquela Globeleza, aliás, antes dela já era assim mesmo, todo mundo pelado. Vamos jogar uma tinta, afinal, né? Tem criancinhas assistindo, né? Então vamos colocar uma tinta nas nossas partes íntimas, que aí a gente coloca uma coisa santa chamada de carnaval. Então, me engana que eu gosto, tá? E no Brasil também incorpora elementos de religiões de matriz. Aliás, deixa eu falar para você, quem trouxe o carnaval para o Brasil foram os portugueses, tá? Numa forma chamada de entrudo. Sabe, porque o carnaval, como começou aqui, olha como era bonitinho. Jogar farinha nos outros, urinas, lama. É assim que a brincadeira começa. Mas por que jogaram lama? Porque o Deus do carnaval é um Deus porco, é um Deus imundo, é um Deus sujo. E onde há o Deus sujo, tem que haver sujeira. Está pegando a visão? Então vamos lá. Então no Brasil o carnaval também incorpora elementos de religiões de matriz africana, com destaque para a presença de orixás, como o quê? Iemanjá e o culto a divindades em enredos e escola de samba como Logum, Edê, ou seja, é aqueles deuses todos ali, com D pequeno, claro, né? Da macumba, né? Os orixás, as pombagiras. Então só por aí a gente começa a ver que a coisa não é tão simples assim. E quando a gente começa a entender, a gente tem que ficar esperto, tá? Tem que ficar esperto, porque quando a gente se aprofunda mais um pouquinho mais sobre o carnaval no Brasil, a gente vai ver que ele tem, como eu já falei, raízes desse tal de intrudo, tá? Intrudo. Ou seja, ele tem raízes no colonial português, evoluindo para uma brincadeira de rua, quer dizer, lá desde o século XV, digamos assim. Mas essa brincadeira é o que eu estou falando, é deboche com os gordos, rei momo, né? É jogando lama nos outros, tá entendendo? É aquela coisa toda, tá bom? Então eles querem misturar todos os ritmos, principalmente trazendo ritmos afro, tá bom? Então nós temos que ter muita consciência disso, tá? E essa origem desse intrudo, como eu já falei, né, vem lá da antiguidade, estabeleceu-se no Brasil por volta do século XVI ao século XVII, 17, 18 por aí, né, com esse tal de intrudo, né, que é uma prática onde escravos e pessoas pintavam o rosto e jogavam água de cheiro, lamas e urinas um no outro, ou seja, é uma alegria servir a Satanás, né? Quem gosta de servir passa por isso aí mesmo, não é verdade? Então vamos lá. A mesma coisa quando a gente vê esse significado, né, que eles dizem que é cultural, que não é tão cultural assim, porque abre espaço, tá bom? Abre espaço para entidades, abre espaços para nos desfiles essas entidades estarem dentro ali, fazendo toda a diferença, e na verdade o cristão, que é cristão, não tem como perder tempo ali, fazendo naquele meio ali, tá bom? Então nós temos que começar a entender esse diferencial e, claro, né, ficarmos fora, porque a palavra diz que a luz não combina com as trevas, mas me parece que tem alguns, né, amigos aí, né, entre aspas, né, se dizendo pastores, dizendo que não tem nada a ver. Teve outro aí que foi orar ao sambódromo, que coisa linda, ele não foi repreender não, foi só ali abençoar o quê, camarada? Sabe? Então fica muito difícil, mas isso é bom, porque a partir do momento que começa a fervilhar, todos começam a mostrar quem somos, quem é de Deus ou quem está enganando o que é. Porque quem é de Deus, é o que eu já falei, faz o diferencial. E quem gosta, está ali no meio, dizendo que está tudo bem e que está tudo certo, tá bom? Então nós vamos andar aqui mais um pouquinho, glórias a Deus. E eu quero falar agora um pouquinho de Gálatas capítulo 5, versículo 16, mas antes disso eu gostaria de falar um pouquinho com a liderança. A liderança que está agora numa bateria dizendo que vai entregar um folhetim e abençoar vidas. Meu amigo, eu quero falar agora com a liderança, tá bom? O que a sua igreja ganha em estar no meio de uma bagunça, um som alto, pessoas alcoolizadas, como eu já falei, não é de agora, raízes pagãs lá atrás, tá? Desde a época lá de Jesus, lá atrás, entendeu? Antiguidade mesmo, né? Servindo a Deus Baco, Deus do bacanal, a Saturnália, a deusa Afrodite, que é deusa dela, do erotismo, da prostituição. O que a igreja tem que se enfiar neste meio? Ah, irmão está com medo? Não. Quer abrir sua igreja? Abra. Mas é na sua igreja que aquele que entrar não está tão alcoolizado assim e entende. Eu preciso entrar, eu não quero mais essa vida. Agora você vai entregar um folhetinho legal. Aí você leva os jovens, não é verdade? Os jovens, tudo direitinho, não é verdade? Leva para aquele tumulto. Uma menina que saiu do carnaval, uma menina que estava ali numa vida do carnaval mundana, resolve conhecer Jesus, aí o pastor empurra de volta, não é verdade? Um garotão de 16, 17 anos vai de olho fechado entregar o folheto e expulsar a pombagira da mulher que está peladona na frente dele, né? Então, me engana que eu gosto, irmão. Me engana que eu gosto. Vamos devagar. A santidade também é fugir da aparência do mal.
A santidade não é misturar alho com alho, torna-se bugalho. Cuidado, querido. A gente tem que entender o que é santidade. São limites. Não é medo. É saber onde você está se envolvendo, aonde você está se misturando. Porque depois, aí vai dizer, poxa, mas o que aconteceu? Ganhamos vidas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a vida que vocês estão ganhando são esses coach que eu vejo nos púlpitos, que nem Bíblia leva, só um banquinho, e fala, oi amigo, oi gente, é essas vidas que vocês estão ganhando? É essas vidas? Ou é uma vida transformada que vai dizer realmente o que passava para estar lá dentro? Então nós temos aqui que entender, tá? Para não passarmos esses momentos. Não force sua igreja, não queira se igualar ao mundo. A igreja tem que voltar a ser do tempo que fazia diferença. A igreja não veio se igualar, João Batista não veio se igualar, Jesus não veio se igualar, Paulo não se igualou, perdeu o que ele tinha de valioso, né? Do serviço, dele estar lá de frente para ter uma vida de apedrejamento, mas se rendeu ao evangelho. Evangelho é renúncia. Nunca que evangelho vai se igualar a uma festa promíscua, mundana, como um carnaval. E você, líder, que está me escutando agora, se você leva a sua igreja para lá, eu lamento, mas você está omitindo, e o sangue dessas pessoas que vão para o inferno, Deus vai cobrar daqueles que têm autoridade para pregar. A nossa pregação vai ser chamada a um momento, e a liderança, a palavra de Deus diz que aqueles vão para o inferno, mas o sangue daquelas cabeças vão ser cobrados da liderança. Agora, para que não fique só na palavra do Reis, né? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aí, ó. Por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Note que esse Espírito é com E maiúsculo, tá bom, gente? O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual. Tem isso aí no carnaval? Não. Impureza, devassidão, idolatria. Tem isso aí? Feitiçaria. Tem isso? Inimizades, desavenças. Tem brigas, ciúmes, não? A mulher vai lá pela dona, ou o cara lá, um outro. O que rola nisso aí? É briga? É ciúme? Ah, não, né? Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Tem bebida no carnaval ou não? Orgias, e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, atenção, sublinha aí, liderança que gosta de pular carnaval, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, está aqui, querido. Eu poderia até parar aqui. Gálatas diz o diferencial, o que é contra o Espírito, o que é contra o Espírito, o que é contra a carne. Agora eu pergunto, vocês aí são contra ou a favor do Espírito ou da carne? Então, não precisa nem a gente estudar muito, não precisa nem fazer, né, teologia, basta nós estarmos com os olhos espirituais abertos. 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz aqui, não sou eu reis não, tá? A palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter, sublinha aí, liderança, que gosta de pular carnaval aí, ó. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ah, irmão, vou lá para pregar, para bêbado? Você vai pregar para bêbado? Eu sempre digo e repito isso. Eu não era evangélico, trabalhei como chefe de segurança no Center, né, em Nova Iguaçu, e subi uma igreja. As pessoas, eu largava meia-noite, minha equipe largava meia-noite, o bar cheio, e subiu o pessoal de uma igreja, não vou citar o nome da igreja, com folhetos para distribuir nas mesas. Na mesma hora, o colega veio falar comigo, Reis, o pessoal quer fazer evangelismo aí. Eu falei, quem é a liderança? A liderança veio, eu falei, querido, dá só uma olhada em cada mesa, conta para mim as cervejas de cada mesa. Ah, não consigo. Pois é, agora você vai levar uma menina nova dessa, um garoto novo desse, vai dar um folheto lá, o camarada me quebra uma garrafa na cabeça da menina, ou do rapaz, ou agarra a garota aí, a minha equipe, uma hora dessa, hora de largar, vai ter que entrar em confronto aí, como é que vamos ficar? Você acha certo, coerente? Ele falou, não, o senhor tem razão, me desculpe, nós vamos sair, legal, tá? Vai com Deus. Eu não era cristão, mas eu tive a consciência e ele também,
Vai pregar o que para cachaceiro, amigo? Vai pregar o que para aqueles que estão todo doidão, amigo? Hã? Eles vão entender alguma coisa, eles não conseguem ficar nem em pé. O barulho cantando. Hã? A garotada que está vendo aquelas mulheres nuas vão entrar lá em espírito, voando no carro. Me engana que eu gosto, irmão. Me engana que eu gosto. Tá? Então tá aqui, ó. Que comunhão, tá? Pode ter a luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial. Que há em comum entre o crente e o descrente. Que acordo, atenção, vocês que querem acoplar aí carnaval com igreja, hein? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Hã? Maria Padilha, Pombagira. Hã? Que acordo entre Jesus com esses ídolos aí? Pois somos templo do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, aleluias, e entre eles andarei, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz, o que o Senhor diz, hein? Não é o Senhor Reis, não, é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas imundas, impuras, e eu os receberei, aleluias, serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos, e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não mudou. Vocês aí que querem forçar a igreja a estar no meio dessa prostituição, Deus não mudou. Pregue então para que eles saiam da igreja, seria mais digno do que querer acoplar fora de tempo, fora de época, pessoas completamente alcoolizadas, vocês querem dizer que está tudo bem, vamos dar as mãozinhas. Pelo amor de Deus, atenção liderança, até onde vocês vão levar essa mentira à frente? Vocês vão levar isso aí até onde? Vocês vão ser cobrados. Leia isso aí para a sua igreja. Vamos andar mais um pouquinho. Tá? Então, eu sempre digo, aonde o embriagado vai ouvir alguma coisa, aonde barulho vai fazer com que você escute alguma coisa, então, querido, nós temos que entender isso aí. Nós temos que entender. Romanos capítulo 13, versículo 2, olha o que diz aí, ó. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Carnaval é obra de quê? De crente? O que eles cantam oferecendo lá? Coloca em câmera lenta aquele ritmo. É batendo palma para Iemanjá, para Olodum, para o capeta. Aí você vai estar lá dançando também, porque o pezinho está dançando, né? Tem crente que se segura lá, mas está doido para se rebolar, não é verdade? Então vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Saia da igreja. Mas se você permanecer, busque ser santo. Desculpe a palavra dura, mas nós não podemos ficar em dois polos, porque Apocalipse diz, não sou eu, que o crente tem que ser quente ou frio. Se for morno, uma hora aqui, outra hora lá, Deus vomitará essa gente da sua boca. Então vamos lá, olha o que diz aqui. A noite está quase acabando, o dia se aproxima, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras. Carnaval é o quê? Meio-dia que começa a festa? É 10 horas da manhã? Rola a noite toda com Satanás fazendo a diferença. Vamos lá, tá? Portanto, não se metam em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, devassidão, nem em desavença e inveja, tá? Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Deixa eu aqui pensar como é que eu vou satisfazer o desejo. Tá, eu vou sair com um panfleto dizendo que sou cristão, estou satisfazendo minha carne e estou enganando a Jesus. Cuidado, meu amigo. Cuidado, não fica aí pensando em como satisfazer os desejos da carne, seja se ensina ou não. Ninguém te obriga a estar na igreja, mas a pior coisa é você pensar que está enganando Jesus na igreja. Liderança, ninguém te obriga a nada, mas a pior coisa é você pregar o que a Bíblia não diz para fazer. Então cuidado com isso, querido. Eu preciso de teologia para entender isso aqui? Eu preciso de teologia? Você vai me chamar agora para o hebraico, para o grego, para entender isso aqui que está mais claro do que água de cachoeira? Nós temos que ter cuidado, querido. Vamos lá agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Até agora eu estou dando só Bíblia para vocês, hein? Só Bíblia, hein? 1 Coríntios 6, 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Opa! Então já não é minha carne, tem que haver um espírito tomando conta do meu eu. Foram comprados por um bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus aonde?
com o corpo de vocês. Aonde está indo seu corpo, bonitão? Aonde está indo seu corpo, minha amiga? Aonde está indo seu corpo? Então nós temos que entender isso aí. E lá em Isaías já criticando essas festas pagãs, lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, versículo 11, olha o que ele diz aqui, ó. Ai dos que se levantam cedo. Lembra alguma coisa para você de carnaval? De festa pagã lá atrás, da Saturnália, do deus Baco, que é o deus do bacanal, Afrodite. Olha só, olha o recado que ele manda aqui, Isaías, tá? Não é Reis, não. Capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas, vinho em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as mãos dele realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio. Ó, já está vendo lá na frente o castigo daquele povo. Vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Oh, meu amigo, a palavra nos sacia, essa multidão ia morrer de sede. Por isso Sheol, tá, o inferno, alargará a sua garganta e escancarará a sua boca. Tá vendo mortes por aí? Não? Abra no seu YouTube, você vê as mortes como já estão acontecendo por aí. Vai lá. Para lá descerem os nobres e a multidão com seu barulho e as suas celebrações. Com seu barulho e as suas celebrações. Meu amigo, a gente não fala por falar. Eu não estou falando aqui por falar. Mas eu fico muito triste que você vê que no final dos tempos, a igreja querem acoplar, né? Todo mundo ali naquele ritmo, né? Você acha que quem está batendo bateria nas igrejas agora, né? Que a sua liderança, não, pode ir que é de Deus, né? Você acha que aqueles caras não estão dando aquela gingadinha? As mulheres não estão... Tá ali, aí você tira a pessoa disso, a pessoa vem para a sua igreja e você empurra de volta. O que é isso? Me perdoe, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é inaceitável. É inaceitável. Então você vê que tudo que eu estou falando, tá? Eu estou te mostrando biblicamente. Não é, eu acho porque eu acho. Não, é biblicamente, está aqui, ó. A relação entre carnaval, Deus, divindades pagãs, tá? São heresias. Tá? E não adianta querer mudar isso, não tem como, tá? E outra coisa, como eu já falei, a origem está ligada a rituais lá atrás que celebrava a deus pagãs, deus grego, como já falamos, deus Baco, Dionísio, tá? Deus do vinho, Deus da fertilidade, ó, focados na fertilidade da natureza, nos prazeres carnais. É o Google que está falando aqui. Se você não acredita em mim, abre aí, vai ler. Na natureza e nos prazeres carnais. Deus é focado nisso? Nos prazeres carnais? Dá licença, querido. Dionísio, deus da Grécia, Deus, e o Baco, deus de Roma, Deus, sabe? Deus do vinho. Então a coisa fica difícil porque a gente começa a entender que não existe dois polos, não existe dois mundos. Ou você começa a se posicionar, ou Deus realmente ele vai te cobrar. Não existe isso. Saturno, deus de Roma, Saturnália, tá aí, ó. As Saturnálias, festas romanas, inversão de valores, tá? Escravos agindo como senhores, tudo mascarado, uso de máscaras e fantasias para ninguém ver claramente quem era o imundo que estava naquele meio. Agora tem gente que diz que é cristão e quer se esconder atrás da Bíblia. Jesus já te viu, querido. Tome uma posição. Amém? Então nós temos que ter cuidado. Cuidado com essas coisas, cuidado com esse sentido, cuidado com essa não tem nada a ver. A mesma forma que Satanás usou lá atrás, continua querendo usar hoje. E você? Como você tem se posicionado? Cuidado, meu amigo. Cuidado, não brinque. Não brinque com essas coisas. Não brinque com isso, querido. Cuidado com o excesso. Cuidado que não tem nada a ver. Cuidado que, é assim mesmo. Não tem nada a ver. As pessoas podem ser livres. Claro, Deus deu o livre-arbítrio. Mas não esqueça que as nossas atitudes, a nossa semeadura, ela é livre, né? Mas a colheita sempre será obrigatória. E para fechar a minha palavra, diante desse estudo, eu quero abrir 1 Coríntios capítulo 10. Que a pessoa fala, mas irmão, mas como é que eu posso saber, diante de tudo que o irmão falou, né? Eu não entendi nada. Eu lamento se você não entendeu, porque é mais claro, né? Mas vamos lá. Tem aqui que fala, mas como é que eu posso saber se eu estou agindo para Deus, para a alegria de Deus ou para a alegria do mundo? É simples. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha o que diz aqui, ó. Assim quer vocês comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus. Está no meio daquela imundícia para a glória de Deus? Me chama que eu vou também. Está no meio de bêbados, pessoas na prostituição, manifestando, e eu vou mostrar no final um vídeo aqui, tá? Eu vou mostrar um só, porque senão eu vou perder o dia inteiro mostrando o vídeo aqui. Eu vou te mostrar quem está no carnaval aqui no vídeo, tá? Se isso edifica, me chama que eu vou também. Então tá aqui, a nossa consciência tem que entender isso. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus você está lá no meio? Se for para a glória de Deus, tá lá, me chama que eu vou com você. Agora, antes de me chamar, peça a Deus para que a sua consciência ela comece a despertar daquilo que está tocando na ira do Senhor. Bom, esse foi um dos primeiros estudos que nós estamos dando aí sobre festas pagãs, carnaval, que significa carnavale, vale carne, vale tudo, né? E depois vamos para a quaresma, aquele momento que vamos nos santificar, né? Até a Páscoa, afinal de contas a Páscoa, o coelhinho, né? Que não tem nada a ver, vamos dar outro estudo, tá? Então nós vamos desmistificar coisas que a Igreja Católica ela tenta calar há muito tempo. Aliás, tem que ter o dedo dela, né? Afinal, indulgências vale muito, né? Não tem nada a ver, tanto que chegou a ponto, né? Nem a aula hoje, vou abrindo aspas aqui, de até Papa dizer que ele tem poder para condenar ou absolver o ser humano. Aliás, ele está certo, entre aspas, né? Porque Papa que significa pai. Quem acha que ele é o pai, serve a ele. E como pai, ele tem esse poder. Mas o nosso poder vem do alto. É do Deus todo maravilhoso, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, que eu e você possamos ter crescido mais um pouquinho na graça e no conhecimento, e não deixem de assistir aí o vídeo que eu vou mandar abaixo, para você ver como é bonitinho o carnaval, que alguns, entre aspas, líderes, que eu não considero pastor, né, querem empurrar a sua igreja para esse meio podre, promíscuo, de inversões, bêbados, com a intenção boazinha de querer converter para a palavra e para o evangelho. É por isso que muitos vêm dentro da igreja, tá havendo escândalos que tá aí, ó. Pastor traiu a mulher? Mulher traiu o pastor? Tá, mas de onde eles vieram? De onde eles vieram? Eles tiveram uma sabatina? Eles entenderam claramente o que é Jesus? Oi? Então nós temos que entender muito sobre essas coisas para poder entender aonde nós devemos estar e aonde nós agradamos ou deixamos de agradar a Deus. Beijo no coração de todos, tá? Qualquer dúvida, como sempre digo, fale comigo em off, ou no grupo mesmo, tá? Mas não digam assim, eu não concordo, irmão, eu não concordo, porque sem embasamento bíblico não dá. Aí vamos fazer como Satanás fez lá atrás com Adão e Eva. Não, isso aí não tem nada a ver, pode comer do fruto, não tem nada a ver. E até hoje nós pagamos um preço. Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas, e não esqueçam de assistir o vídeo abaixo. Fica com Deus.